Olha, voltando a falar sobre essa seca dos últimos, eu acho que a maior dos últimos, né, 44 anos no país, milhares de focos de queimadas espalhadas por todo o território brasileiro, alguns itens já estão pesando, né, no orçamento. Por exemplo, o açúcar e o etanol. Para a gente explicar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou conversar de forma remota com a economista, a Cristiane Mancini. Cristiane, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado aí pela sua presença remotamente para a gente falar e refletir sobre o aumento dos preços, açúcar e etanol. Vamos primeiramente focar nesses dois produtos aí. Isso deve reflexo daqueles inúmeros incêndios que nós vimos registrados em canaviais ali no interior do estado de São Paulo? Bom dia. Olá, bom dia. Obrigada novamente pelo convite. Infelizmente, a gente acaba sendo convidados para abordar alguns assuntos que não são tão positivos, né? Até como você bem mencionou, é de fato o maior período de estiagem da história no Brasil. E além disso, ocorre que o brasileiro, por si só, ele já tem uma certa paura, uma certa resistência, um medo excessivo em relação à inflação, né? Principalmente a hiperinflação, por conta do que nós já passamos alguns anos atrás. Então, isso já acende uma bandeira vermelha quando os preços disparam ou quando não há tanto controle sobre eles. E o que ocorre é que, ainda que tenhamos algumas inovações tecnológicas, estejam fazendo algumas ações em relação às estiagens, ainda elas não são eficientes para o momento atual. Então, elas passaram a ser antiquadas diante uma mudança extremamente excessiva em relação ao meio ambiente e que não somente o Brasil, né, atravessa, e sim o mundo como um todo. Então, até comentando especificamente sobre alguns produtos, a grande dificuldade é que as queimadas no Brasil, elas ocorrem principalmente em locais onde há a maior biodiversidade e que essa acaba repercutindo em alguns pontos. Não somente nos produtos de exportação e de consumo interno, mas também locais onde se fazem pesquisa científica, por exemplo, e até turismo ecológico. E falando especificamente dos produtos que você mencionou, que acabam não sendo tão diferentes dos demais, as queimadas elas prejudicam o solo, ou seja, reduz a fertilidade daquele solo, muitas vezes inutilizando. Então, demoram anos para restituir aquele solo. Há também a possibilidade de erosão. Então, os agricultores acabam tendo que lidar com uma outra situação ainda mais complicada e ainda mais no longo prazo. E acaba, obviamente, consequentemente, afetando especificamente a agricultura e a pecuária. Sim. E exatamente por conta disso, existem alguns locais que os recursos hídricos acabam sendo prejudicados, então a plantação acaba não tendo a irrigação necessária, não somente a natural, mas também a artificial, por conta daquela terra tendo sido prejudicada. E, consequentemente, o prejuízo financeiro para os agricultores, que acabam sendo forçados a repassar no preço final. Então, por conta disso, nós, como consumidores, acabamos sentindo isso na compra direta desses produtos. É bastante difícil, né, Cristiane, a gente lidar com essa situação, e aquilo que eu sempre bato na tecla aqui, você acabou de mencionar também, né,
essas políticas públicas hoje voltadas ao combate aos incêndios e à estiagem, isso precisa ser rediscutido o mais rápido possível. Enquanto, eu sempre cito aqui, enquanto nos Emirados Árabes nós temos uma referência de tecnologia que faz chover, aqui nós estamos discutindo os impactos do que vai acontecer. Ora, por que não mudar esse discurso? Então, já que não dá, não chove, por que não fazer chover? Claro que nós precisamos analisar o nosso comportamento, sim, em relação ao meio ambiente, em relação ao desmatamento. Isso precisa ser feito. Agora, não dá para ficar parado, olhando, falando, estamos vivendo o pior cenário do mundo, estamos vivendo a pior seca, estamos vivendo a pior estiagem, e continuar com políticas que não se enquadram mais nesse perfil, né? Não dá só para ficar se preparando quando pega fogo. Tem que antever isso e falar, não vamos deixar pegar fogo. De que forma? Aí os especialistas estão justamente a campo para poder falar, estudar e trazer soluções. É isso que a gente espera por parte do poder público. Cristiane, obrigado pela sua presença. Se quiser complementar mais alguma coisa... Eu gostaria até de comentar esse ponto perfeito que você trouxe em relação aos Emirados Árabes. Nós presenciamos também na China, quando há necessidade de chuvas, porque ocorre clima de monções, é bastante estável e necessita também para as plantações, principalmente de arroz, eles fazem o uso de tecnologias para que chova. Então, eu acredito sim que seria mais do que necessário uma discussão e também, de repente, medidas provisórias ou algum outro tipo de ação emergencial, já que muitas vezes esses acidentes ocorrem com uma certa frequência. Sim. Então, nós não podemos dizer que no Brasil essa é a primeira vez que isso ocorre, mas sim ocorre com uma certa frequência, inclusive também a falta de chuvas. Então já é sabido. E para uma economia que já vinha sofrendo alta, por exemplo, de alguns alimentos, consequentemente a seca e as queimadas farão com que essa tendência de alta acelere mais uma vez, por exemplo, a inflação de setembro e nos próximos meses. Tá certo. Cristiane, obrigado pela sua participação e a sua colaboração. Esperamos aí que você participe mais vezes conosco para a gente explicar para a nossa audiência, entender esse cenário todo, né? E preparar o bolso para os próximos meses, porque vai pesar bastante no bolso do povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada a vocês.